hospitais da região de Lisboa estão na última fase dos planos de contingência. Os hospitais dizem que o principal problema é a falta de recursos humanos. O governo admitiu ter de enviar doentes Covid para o estrangeiro, mas a Ministra da Saúde explicou na RTP que a solução é geograficamente difícil. Muito pressionado e cada vez com menos capacidade de resposta. Em apenas uma semana, o Beatriz Ângelo em Loures reforçou a área Covid com mais 55 camas, que entretanto já estão ocupadas. O hospital tem neste momento 246 doentes internados em enfermaria, 22 em cuidados intensivos. Igualmente pressionado e em situação de ruptura, o Amadora Sintra. Em 72 horas conseguiram abrir mais 90 camas de enfermaria Covid-19 e todas já estão ocupadas. Ou seja, estão 333 doentes internados em enfermaria, 30 em UCI. Marta Temido, em entrevista à RTP, reconhece que o SNS vive uma situação inimaginável. Nunca esta realidade foi uma realidade que tivesse sequer sido imaginável como possível no contexto dos planos de catástrofe dos hospitais. Leia-se nesse sentido o último nível daquilo que são os níveis de alerta. Perante as adversidades, o Governo não exclui a hipótese de enviar doentes para o estrangeiro. O Governo português está a acionar todos os mecanismos de que dispõe, designadamente no quadro internacional, para garantir que presta a melhor assistência aos seus utentes. Mas vale a pena nós percebermos que, geograficamente, temos uma situação distinta, estamos num extremo de uma península e, portanto, com maiores constrangimentos geográficos, mas, de qualquer forma, há mecanismos e há formas de obter auxílio. Outro hospital da região de Lisboa e Val do Tejo muito pressionado é o de Vila Franca de Xira. 80% das camas de enfermaria, usualmente atribuídas às especialidades médico-cirúrgicas do hospital, estão dedicadas ao circuito Covid. Das 221 camas disponíveis para internamento de adultos, 178 estão ocupadas, mais 7 do que a capacidade limite, que é de 171. Já os intensivos estão esgotados. Em Santa Maria, são 271 os internados, 53 na unidade de cuidados intensivos. São neste momento 12 as camas disponíveis. Numa só semana foram internados 47 doentes. O Centro Hospitalar Lisboa Central, que reúne os hospitais Curri Cabral e São José, tem neste momento 270 internamentos, 48 em cuidados intensivos. Entre segunda e terça-feira registaram-se 6 óbitos. Fazendo o comparativo, numa semana foram internadas mais 14 pessoas. O Presidente da Câmara de Torres Vedras fez um apelo público ao Governo para que peça mais profissionais de saúde a outros países. Marcelo Rebelo de Sousa respondeu e disse que não tem dados que justifiquem um pedido de ajuda internacional. A visita é ao Hospital das Forças Armadas de Lisboa, que está a aumentar a capacidade de acolher doentes com Covid-19. Mas acontece numa altura em que a capacidade do país está perto do limite e quando a Ministra da Saúde admite o pedido de ajuda internacional. O Presidente reconhece que essa possibilidade existe, mas desdramatiza. Dos dados que conheço, não há, neste instante, razão que determine uma ideia de alarme social quanto à necessidade de recurso, como disse instante, à ajuda internacional. As palavras são ditas já depois da autarquia de Torres Vedras fazer um apelo público ao Governo para que peça ajuda através do reforço de meios. António Costa não toca no assunto, naquela que foi a primeira vez que Primeiro-Ministro e Presidente da República surgem lado a lado depois das eleições. No discurso de vitória, Marcelo tinha dito que o combate à pandemia era prioridade única e imediata. Tem de ser um combate de todas e todos os portugueses. Estamos, nestas semanas, em semanas que representam batalhas determinantes neste combate. Esta semana, a próxima semana, as semanas que seguem são determinantes. Este é o combate que tem que empenhar todo o país e que nos tem que mobilizar a todos. A cada um de nós, cidadãos comuns, prevenindo as cadeias de transmissão, mas é indispensável mobilizarmos todos os recursos, o setor privado, o setor social,
e contar com as nossas Forças Armadas. O elogio às Forças Armadas enquanto se prepara mais uma renovação do estado de emergência. Tem toda a lógica perante as medidas tomadas na passada sexta-feira, que esta renovação do estado de emergência seja, no fundo, o prolongamento da renovação anterior, integrando as medidas que foram tomadas. Todos perceberão que 3 dias depois de tomadas as últimas medidas, não haja factos, não haja dados que possam autorizar nem a avaliação, nem o retirar de conclusões para o futuro. Foi o primeiro ato público depois da reeleição e o Presidente quis que fosse ao lado do Primeiro-Ministro. As fronteiras poderão ser fechadas. O CDS e os Verdes conversaram com o Presidente por videoconferência e revelaram que o decreto de renovação do estado de emergência deverá incluir o encerramento das fronteiras. Marcelo Rebelo de Sousa recupera a medida imposta em março do ano passado para travar o avanço da pandemia. A renovação do estado de emergência deverá ser aprovado esta semana e entra em vigor no próximo domingo. Os titulares dos órgãos de soberania podem começar a ser vacinados a partir da próxima semana. É um novo máximo de óbitos diário. Nas últimas 24 horas morreram em Portugal 291 pessoas com Covid-19. O país ultrapassa assim a barreira dos 11 mil mortes desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas registaram-se 10.765 novas infecções, ainda assim menos do que os valores da semana passada. O número de recuperados atingiu o seu valor máximo, quase 14 mil pessoas. Portugal registrou nas últimas 2 semanas uma média de 1.528 casos por 100 mil habitantes, o nível mais elevado de sempre. São 6 vezes mais do que o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes, que levou a União Europeia a desaconselhar as viagens para Portugal. A pressão em Lisboa e Val do Tejo continua muito alta. A região registrou mais de metade dos novos casos, 5.785, e ainda 145 óbitos só nesta região. O Norte registra um máximo também de óbitos, foram 68. Há mais 52 pessoas nos hospitais, um número bem inferior ao de ontem. Neste momento estão em estado grave, nos cuidados intensivos, 765 doentes com Covid-19. Para compensar, há menos 3.254 casos ativos da doença no país. O Hospital Garcia de Horta abriu hoje uma nova enfermaria, tem capacidade para 33 camas e 10 foram imediatamente ocupadas. O hospital tem uma taxa de ocupação de 300% relativamente ao que previa o plano de contingência. Bastaram 45 dias para se construir esta enfermaria no Hospital Garcia de Horta. É um dos hospitais da região de Lisboa e Val do Tejo com o maior número de doentes Covid internados em enfermaria e cuidados intensivos. 10 das 33 camas disponíveis nesta nova enfermaria já estão ocupadas. Fora da ala Covid e ainda há medo, os doentes começam a regressar ao hospital. Por exemplo, a brincar, eu, pelos vistos, podia ter patinado ontem. Tudo começou com uma dor no peito. António Almeida tem 46 anos e é socorrista. Na semana passada teve um ataque cardíaco enquanto trabalhava. Parei imediatamente o carro, pedi ao meu colega que estava ao meu lado por telefonar 112 e alertar as entidades competentes. O processo foi extremamente rápido. Depois de telefonar ao 112, veio as 2 ambulâncias, uma do meu quartel que percebia que eu estava a ver por veio ajudar, outra que foi alertada pelo 112 que veio do Seixal. A enfermeira também chegou no número 15 minutos e em meia hora estava no hospital a ser seguido. O doente que chega com infarto ou com AVC tem uma via chamada via verde coronária e via verde do AVC, como o nome diz, são vias verdes, o doente é trazido de imediato para esta sala, é tratado, depois vai aparecer para a cardiologia, para a neurologia e faz um percurso muito curto e com uma recuperação praticamente ou mesmo total.
Na sala de angiologia, as cirurgias continuam a ser feitas. Nesta ala não há doentes Covid, mas o desconhecimento e o medo afastaram muitos portugueses dos hospitais, sobretudo em março. Na primeira vaga houve algumas diferenças. Tivemos uma redução de quase 30% inexplicada de doentes com AVC, ou seja, na nossa impressão, os doentes não vieram ao hospital. Os próprios doentes que chegam ao hospital com infarto, o tempo que vem mais tarde, portanto, isso vai ter consequências, sem dúvida, quer da morbilidade, quer da mortalidade. Mortalidade que registrou no ano passado valores históricos. Portugal não tinha tantos mortos há mais de 20 anos. Ao todo, registaram-se 123.409 mortes. Apenas 6.906 eram referentes à Covid-19. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra já não tem capacidade para mais camas para doentes Covid-19. Sem espaço e sem recursos humanos, o hospital não sabe o que fazer se o número de infectados continuar a subir. A cada dia o número de infectados por Covid-19 cresce e os internamentos também. Como resposta, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tem vindo a suspender serviços não urgentes para libertar camas e profissionais de saúde, mas esta ginástica diária atingiu o limite. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra não tem condições de suspender mais atividade, sem compromisso sério de outras patologias não Covid, designadamente a via verde AVC, a via verde coronária, a radiologia de intervenção 24 horas, porque é o único hospital, provavelmente no país, que tem esta resposta em 24 horas, transplantes. Coimbra tem o maior dispositivo Covid em todo o país. 40% da lotação do hospital está dedicada ao tratamento do novo coronavírus. São 428 camas, das quais 60 em unidades de cuidados intensivos, quase todas ocupadas, o que provoca o entupimento do serviço de urgência. Temos no serviço de urgência 21 doentes na área de doença respiratória do polo HUC, Hospitais do Estado de Coimbra, e algum número próximo dos 100, 115 doentes na urgência respiratória dedicada do Hospital dos Colonos, 70 dos quais com critério de internamento. Sem espaço e sem recursos humanos, há pouco mais a fazer se o número de infectados continuar a subir. Há profissionais de saúde em isolamento e a maioria, se não todos, acusam cansaço extremo ao fim de 10 meses de trabalho na linha da frente. Os profissionais, apesar de responderem com toda a espírito de missão e com enorme dedicação, estão em sobrecarga e estão, digamos, em subesforço relativamente àquilo que são as exigências desta resposta à pandemia. Isso é inequívoco. E, portanto, eu diria que a melhor homenagem que os portugueses podem prestar aos seus profissionais de saúde e ao seu SNS é ficarem em casa. Segundo dados da Administração Regional de Saúde do Centro, todos os hospitais da região estão no limite, com taxas de ocupação de 96% em enfermarias Covid e 88% nas unidades de cuidados intensivos. Um grupo de 23 personalidades escreveu uma carta aberta a defender a alteração dos critérios de vacinação. Eles querem que seja dada prioridade aos maiores de 80 anos. Entre os signatários estão 2 antigos ministros da Saúde de governos socialistas, Maria de Belém e Adalberto Campos Fernandes, e ainda investigadores, médicos e juristas. De acordo com o plano, só está prevista a partir de abril, na melhor das hipóteses, a vacinação dos mais idosos que não estão a viver em lares. Será na segunda fase que as pessoas com mais de 65 anos, com doenças associadas ou não, ficarão protegidas contra a Covid-19. 23 personalidades vêm agora defender que quem tem mais de 80 anos seja vacinado já. A idade está demonstrada que ela é em si o mais poderoso fator de risco. Então vamos pela idade, é fácil e devemos atacar aí onde comprovadamente há resultados práticos. E dispondo de uma arma que pode prevenir a doença ou pode prevenir formas mais graves dessa doença, devemos utilizá-la a quem tem nas gerações que têm sido por elas dizimadas.
Maria de Belém, antiga Ministra da Saúde de um governo socialista, faz parte deste grupo de 23 personalidades que põem em causa as atuais prioridades para a vacinação. A seu lado está Adalberto Campos Fernandes, o antecessor de Marta Temido, mas também juristas, médicos e investigadores, como a virologista Maria João Amorim. A Comunidade Europeia deu como referência que 80% das pessoas acima dos 80 anos deveriam estar vacinadas em março. E, portanto, há aqui um entendimento comum de que, efetivamente, proteger as pessoas que estão mais em risco é absolutamente crítico para conseguirmos aliviar a pressão dos sistemas nacionais de saúde e reduzir, efetivamente, a mortalidade. Contra o plano ainda existente, a Ministra da Saúde já admitiu a antecipação das vacinas para os mais idosos. Estarmos em condições de assegurar que conseguimos cumprir o objetivo de ter as pessoas com mais de 80 anos vacinadas até ao final do primeiro trimestre, no pressuposto que sempre sublinhamos, que é o de que se mantenham os calendários de entregas acordados. Agora, os signatários desta carta aberta querem que estas palavras passem para o papel. A vacinação do grupo prioritário, que inclui pessoas com mais de 50 anos e com patologias, começa na próxima semana. Mas as unidades de saúde familiares queixam-se de não saber como vão ser as convocatórias e como fazer com doentes sem médico de família e seguidos no setor privado. No agrupamento de centros de saúde de Lisboa Norte, a listagem de doentes a vacinar nesta primeira fase já tem cerca de 17 mil nomes. Inclui quem tem, mas também quem não tem médico de família. Independentemente da pessoa ter ou não ter médico de família, recorre às nossas unidades de saúde, aos nossos centros de saúde. E basta ter recorrido pelo menos uma vez ao nosso centro de saúde, em que foi registado no seu processo clínico que tem uma das doenças que são elegíveis para a inclusão na primeira fase de vacinação, que automaticamente o sistema de informação nos dá esses dados. Esta listagem está diariamente a ser atualizada. Vão sendo acrescentados também os nomes dos utentes que são seguidos no privado. Chegam diariamente algumas declarações médicas de pessoas que não recorrem habitualmente aos nossos centros de saúde, que são seguidas em medicina privada ou no setor privado ou social e que os respectivos médicos passam uma declaração onde vêm registadas doenças que de facto as tornam elegíveis para a primeira fase de vacinação. A nível nacional, as unidades de saúde familiares queixam-se da falta de orientações em relação ao que fazer com os utentes sem médico de família e também aos que são seguidos no privado. Na altura falou-se que possivelmente tinham que ter uma declaração do médico assistente e essa declaração iria ser validada pelos centros de saúde ou pelas unidades funcionais. Isso não foi publicitado, não foi definido nacionalmente, não houve nenhuma definição por parte da Task Force como é que seria proceder à identificação e validação desses utentes, quer os sem médico, quer os utentes que não recorrem ao Serviço Nacional de Saúde habitualmente. A poucos dias de começar a vacinação de utentes do grupo prioritário, as dúvidas são muitas. Quantas doses é que vão estar disponíveis, qual é que vai ser a vacina, como é que os utentes vão ser convocados, como é que vai-se proceder ao agendamento. Todo este processo que estamos a falar, que é importante, e porque estamos a trabalhar em cima da doença, em cima do acontecimento e com uma obrigatoriedade de um planeamento muito grande e muito minucioso para não haver falhas, precisamos, obviamente, de informações. Vão ser vacinados os utentes com mais de 50 anos, com doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva grave. Mesmo neste agrupamento de centros de saúde, que parece ser uma exceção por já ter as listagens organizadas, ainda não houve nenhuma indicação sobre quantas doses vai receber e quando vai começar a vacinar. O número de portugueses que ficou em casa aumentou hoje para os 55%. A empresa que monitoriza a mobilidade dos portugueses revelou dados que mostram que o encerramento das escolas aumentou o confinamento. Ontem temos um nível de confinamento de 55%. São dados da empresa que estuda as deslocações da população. Mostram que o fecho das escolas está a ter reflexos na mobilidade dos portugueses. Nós passámos, antes de ter recolhimento do dia 15 de janeiro, passámos de um nível de confinamento médio diário de 30%
e passámos imediatamente no dia 15 de janeiro para um nível de 40%, que se manteve relativamente estável. E apenas e só com o encerramento das escolas, passámos imediatamente para o que é o nível dos 50% a 55%. Menos deslocações e deslocações mais curtas. Em tempos normais, por exemplo, das pessoas que circulam, 70% têm necessidades de deslocação intermunicipal. Portanto, invertidamente nas suas viagens atravessam municípios. Na semana passada, este valor de 70% passou para 44%. Ou seja, as pessoas estão a fazer menos deslocações, mais cirúrgicas, deslocações profissionais, deslocações cirúrgicas para ir às compras quando necessário. Portanto, a mobilidade, à parte de vermos 60% das pessoas que víamos na rua, portanto, temos pessoas a circular, houve uma redução significativa da mobilidade e mesmo as pessoas que estão em circulação reduziram também, são os seus produtos e os seus trajeitos. Estima-se que 4,5 milhões de pessoas estejam a circular. Para que se notem os efeitos no controle da pandemia, é mesmo preciso que todos limitem ao máximo as saídas à rua. A União Europeia poderá restringir as exportações das vacinas de Covid produzidas na Europa. A possibilidade foi levantada depois da AstraZeneca ter anunciado que não iria satisfazer a totalidade das entregas previstas para este trimestre. As explicações da farmacêutica para o atraso não convencem Bruxelas, que admite recorrer aos tribunais caso o contrato não seja cumprido. As explicações da AstraZeneca para o atraso na entrega da vacina Covid não convenceram a Comissão Europeia. Bruxelas diz que a situação é inaceitável, fez mais perguntas à farmacêutica e está à espera da resposta. The European Union wants to know exactly which doses have been produced where by AstraZeneca so far and if or to whom they have been delivered. The answers of the company have not been satisfactory so far. Pela vacina da AstraZeneca, que deverá ser aprovada na Europa esta semana, a Comissão Europeia pagou 336 milhões de euros por 300 milhões de doses. Até ao final de março, a empresa devia providenciar 100 milhões de doses, mas só vai entregar metade. And we should remember that what we're trying to do collectively here has never been done in the history of the world, to develop a vaccine or several vaccines in that instance in a year. Até agora, a Comissão Europeia negociou contratos com 8 vacinas e este é já o segundo caso de atrasos nas entregas. Em nome da transparência, a Comissão vai obrigar as farmacêuticas a notificar as exportações de vacinas produzidas na Europa. In the future, all companies producing vaccines against COVID-19 in the EU will have to provide early notification whenever they want to export vaccines to third countries. Humanitarian deliveries are of course not affected by this. The European Union will take any action required to protect its citizens and rights. Bruxelas admite avançar com qualquer ação necessária para exigir o cumprimento do contrato. Restringir as exportações das vacinas produzidas no espaço comunitário é uma possibilidade. Alguns dos 27 Estados-membros já falam em processos judiciais. A Alemanha relembrou que no Reino Unido não se registram os atrasos na distribuição que existem na União Europeia. A Pfizer vai ter ajuda de outra farmacêutica na produção de vacinas. O grupo francês Sanofi vai disponibilizar as suas instalações para o fabrico da vacina do consórcio Pfizer-BioNTech. O acordo visa a produção de mais de 100 milhões de doses até ao final do ano para abastecer o mercado europeu. A Sanofi está a desenvolver 2 vacinas, mas a investigação encontra-se atrasada e não chegará ao mercado antes do final do ano. O Parlamento Europeu ameaçou recorrer aos tribunais por causa da nomeação de José Guerra para a Procuradoria Europeia. Os titulares dos órgãos de soberania podem começar a ser vacinados a partir da próxima semana. Mas ainda é preciso estabelecer prioridades dentro de cada órgão de soberania. No governo há 19 membros considerados prioritários, mas 4 ficaram de fora da lista porque estão ou já estiveram infectados. Nunca foi consensual.
juntar vacina e políticos na mesma frase. Entre argumentos contra e a favor, há agora um despacho do Primeiro-Ministro. Os órgãos definirão as prioridades e depois será definido o momento da vacinação. É prematuro, da parte mesmo do Presidente da República, estar a antecipar datas sobre uma matéria que é do foro das autoridades sanitárias. A Presidência da República ainda não enviou ao Primeiro-Ministro a ordem de prioridade de vacinação. No Parlamento já há quem diga não. Eu não faço parte do grupo de risco, não tenho comorbilidades. Porque é que havia de ser vacinado antes, por exemplo, dos meus pais tenhamos mais de 90 anos? Não faz sentido nenhum. É um mau exemplo ao país e um insulto àqueles que mais sofrem com esta pandemia, como é o caso dos idosos. É um direito, mas depende da minha escolha, não é uma obrigação e, portanto, não o aceitarei enquanto cidadão. Mas a prioridade pode não chegar aos deputados. Tudo vai ser ainda discutido com os partidos em conferência de líderes. No governo, a lista já está feita. Quem tem responsabilidades no combate à pandemia e na presidência portuguesa da União Europeia é vacinado em primeiro lugar. São ao todo 7 ministros e 8 secretários de Estado. 4 dos que estão na lista, como o Ministro da Defesa ou da Economia, estão infectados e não podem ser vacinados. Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro e aqueles ministros ou secretários de Estado que estão na linha da frente, como a Ministra da Saúde, por exemplo. Confiamos nos técnicos de saúde que fizeram o plano de vacinação. Eu gostaria de tomar a vacina não como deputado, mas como cidadão e utente do Serviço Nacional de Saúde. O Bloco de Esquerda quer ver nos primeiros lugares o Presidente da República, o Presidente do Parlamento, o Primeiro-Ministro, membros do Governo e os Presidentes dos Tribunais Superiores. Todos os outros devem esperar. É que no despacho do Primeiro-Ministro estão ainda os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público, governos regionais, provedora de justiça e autarcas. Rui Rio acusa António Costa de falta de bom senso. Diz que o governo errou ao não incluir os principais decisores políticos nas prioridades e que agora volta a errar por via do exagero. O Partido Socialista sai em defesa do Executivo e escreve que aqui não deve haver cedência à demagogia e ao politicamente correto. Entre argumentos a favor e contra, a última palavra vai ser sempre do grupo de trabalho do plano de vacinação, que vai sempre ter em conta a disponibilidade semanal de vacinas. O setor da hotelaria e da restauração considerou os apoios Covid confusos. Desde o início deste mês, 22 mil empresas em todo o país pediram acesso ao layoff. O governo disse que os pagamentos vão ser feitos ainda este mês e revelou que as empresas que têm dívidas ao fisco também vão poder aceder aos apoios Covid. Apoio a todos, mesmo a quem tem dívidas ao fisco. O despacho do Ministério das Finanças garante que os contribuintes com dívidas em cobrança coerciva até 5 mil euros ou empresas com dívidas até 10 mil vão poder aceder às ajudas do Estado. A condição é aceitar um plano prestacional criado pelo Governo. Quem aderir só deverá começar a pagar em abril, não tem que apresentar nenhuma garantia, pode pedir um máximo de 12 prestações com um valor mínimo de 102 euros. A ideia é fazer com que quem esteja nesta situação possa aceder a todos os apoios Covid, apoio à retoma, às rendas, a fundo perdido, a linhas de crédito e ao layoff simplificado. Mas o setor diz que chegar a estas ajudas não é fácil para os empresários. A grande questão não é nós termos medidas anunciadas e regulamentadas. A grande questão é, efetivamente, elas chegam às empresas. A restauração e a hotelaria é caracterizada por microempresas e muitos empresários em nome individual. Isto significa, sobretudo na restauração, este tecido empresarial muito micro está a ter muitas dificuldades e algumas dessas medidas ainda não se encontram disponíveis. Por exemplo, o apoio às rendas, só para concluir, só estará disponível em fevereiro, não é? Nós ainda estamos em janeiro. E, portanto, esta lentidão, esta pouca agilidade, esta pouca facilidade com que as empresas acedem aos apoios, esta confusão, ainda hoje eu passei a tarde toda a tentar explicar aos empresários se vão a um apoio podem ir ao outro, é cumulativo, é alternativo, qual é o melhor, qual é o mais vantajoso, e tudo isto é muito difícil para o pequeno empresário. A associação diz que o governo podia ser mais eficaz. Quando é anunciada a medida do apoiar, ela excluía os empresários em nome individual sem contabilidade organizada. Só para lhe dar um exemplo.
estamos a falar de uma fatia muito relevante da restauração e bebidas. Agora o Governo veio corrigir, e bem, mas andamos sempre nisto, não é? Andamos sempre a tentar identificar os constrangimentos, depois vamos retificá-los, depois vamos melhorá-los, e o tempo vai passando. E à medida que o tempo vai passando, nós temos cada vez mais empresas a dizer: não aguento, vou ter que fechar as portas. E com o novo confinamento, tudo indica que muitos mais negócios acabem por falir. Só em janeiro, 22 mil empresas pediram acesso ao layoff simplificado para evitar, ou pelo menos adiar, um cenário pior. Os pagamentos começam a ser feitos esta quinta-feira. O Governo anunciou que a ligação por TGV entre Lisboa e Madrid estará concluída no fim de 2023. O projeto de alta velocidade para ligar as duas capitais encontra-se suspenso desde 2011. And will you complete the connection of Lisbon to Madrid? Foi a responder aos deputados europeus que o Governo anunciou que afinal o TGV entre Madrid e Lisboa vai mesmo existir. E eu queria dizer que a ligação entre Lisboa e Madrid, na realidade, está já a ser construída, está em execução. Nós prevemos, até ao final do mês de dezembro de 2023, termos uma ligação entre Lisboa e Madrid em alta velocidade. Mas tal como foi proposto pelo Plano de Recuperação da Economia de António Costa e Silva, ligar Lisboa ao Porto em menos de 2 horas continua a ser a prioridade do Governo. Nós temos também que ligar o nosso território. E é por isso que a ligação entre Lisboa e Porto é prioritária para o Governo português e para Portugal. Não nos podemos esquecer que há mais país para além das capitais e que, por isso, a única ligação Lisboa-Madrid não é a única prioridade do Governo português. Foi em 2009 que José Sócrates anunciou a construção do corredor em alta velocidade entre as duas capitais da Península. Por causa da crise, o projeto foi suspenso em 2011 e a viagem entre Lisboa e Madrid continua a ser feita em mais de 10 horas. Na realidade, desde março do ano passado, que o Lusitano Expresso está suspenso, tal como o Sudexpress que liga Lisboa a Andaia, em França. Um abaixo-assinado pede aos governos português, espanhol e francês que as ligações ferroviárias por comboio noturno sejam retomadas. O Parlamento Europeu ameaçou recorrer aos tribunais por causa da nomeação de José Guerra para a Procuradoria-Geral Europeia. Os eurodeputados exigem ter acesso aos documentos sobre a nomeação pelo governo português do procurador que ultrapassou a vencedora do concurso internacional. A Ministra da Justiça compareceu hoje numa audiência com os eurodeputados e eles não ficaram convencidos com as explicações dadas por Francisca Van Dunen, como constatou o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente. A responder pela primeira vez perante o Parlamento Europeu, a Ministra da Justiça escudou-se nos regulamentos para justificar a escolha portuguesa. O regulamento é claro ao dizer que nós devemos respeitar o Comitê de Seleção e fazemos-lo, ou seja, nenhum dos candidatos indicados deixou de passar pelo Comitê de Seleção ou foi considerado excluído pelo Comitê de Seleção, mas que a hierarquização feita pelo Comitê de Seleção não é vinculativa. Sem querer comentar a polémica das nomeações, a Procuradora-Geral Europeia também defendeu o respeito pelos regulamentos que, se não servem, devem ser mudados. I think the procedure to appoint the European prosecutor is very well regulated in the EPPO regulation. So if someone wants to change the procedure, I think this should be the first step to revise the EPPO regulation in this regard. Já sobre os lapsos na carta enviada para Bruxelas pelo seu gabinete, Francisca Van Dunen voltou a desvalorizar. O Conselho considerou, e já deu nota disso, que na avaliação que foi feita para a escolha dos candidatos, esses dois elementos não foram sequer valorados. No caso português, há ainda um quarto candidato que recorreu às vias internas por não ter ficado na shortlist, na indicação dos 3 que foram remetidos para o painel. Explicações que não convenceram a maioria dos eurodeputados. Quando não há violações nem ao regulamento, nem à legislação nacional de cada um dos países, não se pode vir agora pôr em causa o funcionamento da Procuradoria e a nomeação dos diferentes procuradores.
A senhora Ministra não respondeu se deu ou não deu instruções para escolher um candidato primeiro e outro depois, nunca que estava em primeiro lugar. A senhora Ministra acaba de reconhecer que havia 4 candidatos e que ela excluiu um. Excluiu aquele que, de certeza, ganharia o concurso se tivesse sido incluído. Portanto, a senhora Ministra não deu qualquer esclarecimento nem explicação. The presidency, the council keep repeating that everything is fine, but that's not going to make the parliament back off. And I think ultimately, if we don't get access to these documents, then we should not exclude trying to get them by going to court. Sinal de que o Parlamento não quer largar este caso é o facto da Ministra da Justiça ir responder a mais 2 comissões nos próximos dias. Com Rui Manuel Silva, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. A Direção-Geral de Saúde não vai seguir a Alemanha e a França na decisão de impor as máscaras cirúrgicas para proteção da variante britânica. Os Países Baixos tiveram a 3ª noite consecutiva de motins contra o recolher obrigatório. São assuntos que vamos retomar na segunda parte do Telejornal. Até já!